Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mix da Lari. E hoje é dia de casos criminais. Na verdade, o dia de casos criminais é na terça-feira. Só que não deu de eu postar terça-feira, eu tô postando hoje na quarta-feira, tá? Já deixa seu like no comecinho do vídeo pra me ajudar. Deixa seu comentário, ativa o sininho pra você ter notificações toda vez que sair um vídeo meu. E por favor, gente, inscreva-se no canal. Então, hoje nós vamos falar sobre o caso Ed Jane. Roda a vinheta. Edward Theodore Jane nasceu no dia 27 de agosto de 1906, nos Estados Unidos. Ele morava com sua mãe, seu pai e o seu irmão numa fazenda que ficava por lá. A criação que os pais de Ed, como era conhecido, davam para ele e para o seu irmão era totalmente diferente e inusitada. A mãe dele não deixava ele nem o irmão dele ter contato com outras pessoas, eles não podiam fazer amizade com outras crianças e eles viviam sozinhos e solitários. Eles só ficavam na fazenda, indo para a escola e da escola indo para a fazenda e fazendo ali na fazenda, né, os afazeres que eles tinham para fazer. Toda vez que eles tentavam se aproximar de outras pessoas, eles eram punidos. Ela colocou na cabeça deles que mulher nenhuma prestava. Toda mulher era prostituta e a única que prestava era ela. Eles não podiam se aproximar também de mulheres e ela disse que as mulheres eram instrumento do diabo, fazendo assim com que eles tivessem algum tipo de aversão às mulheres. Ela também falou para eles que o sexo só era para procriação. Eles não podiam praticar o sexo por prazer ou por outras coisas, simplesmente só podia fazer para procriação. Quando o pai de Ed faleceu, eles tiveram que trabalhar fora, caçar algum serviço para fazer, para poder, né, dar o sustento ali para casa. Então ele e o irmão dele começaram a fazer alguns pequenos serviços e bicos para os vizinhos, trabalhando mesmo até de babá. E aí o irmão do Ed começou a ter uma outra visão sobre o que a mãe dele dizia, assim, depois que ele começou a ter mais contato com outras pessoas. E ele passou a não concordar mais com o que a mãe dele dizia. Ele passou a questionar o que a mãe dele falava, e não concordar com tudo que ela falava. Certo dia, aconteceu um incêndio na fazenda onde eles moravam e os bombeiros controlaram o fogo, porém, o Ed foi na polícia e falou para eles que o irmão dele tinha desaparecido. A polícia foi até a fazenda e encontrou o corpo do irmão dele lá no chão, de bruços, mas não tinha queimado, não tinha acontecido nada com o corpo. Então, mais pra frente, eles descobriram que ele tinha pegado uma pancada forte na cabeça, mas não se sabe por que deram a causa como asfixia. Quando o pai e o irmão do Ed faleceu, ficou só ele e a mãe dele. E ele gostava muito da mãe dele, ele tinha uma devoção, ele praticamente idolatrava a mãe dele. Mas a mãe dele também veio a morrer em 1949. Ele ficou então sozinho, solitário e não saía, ficava só na fazenda e ficou depressivo mesmo. Ele mudou totalmente e começou a se isolar. Ele vivia apenas de alguns serviços que eles faziam para sobreviver. O Ed não arrumava a casa, ele não tinha higiene com a casa, era sempre bagunçada, cheio de lixo, cheio de caixa, sempre muito suja. Porém, o quarto da mãe dele sempre era limpo e impecável. Ele deixou do mesmo jeito que ela deixou quando morreu. Então, do mesmo jeito que ela deixou, estava o quarto dela. Ele sempre mantinha ele limpo e organizado, diferente do resto da casa. O Ed começou a ler livros sobre experiências que médicos nazistas tinham feito em judeus. Ele começou a se interessar por esse tipo de assunto e começou a ler também livros sobre anatomia feminina. Ele começou também a se interessar por coisas como cultos à morte. Então ele começou a frequentar na parte da noite cemitérios ali da cidade onde ele morava. Só que só na parte da noite. Só que ele apenas não ia só visitar esses cemitérios, ele fuçava, ele procurava nos túmulos corpos de mulheres que pareciam com a mãe dele. Ele revirava tudo, os túmulos, né, procurando mulheres que pareciam com a mãe dele. Ele roubava esses cadáveres, levava para casa dele, chegando lá, pasmem, ele tirava a pele dos corpos e alguns pedaços ele separava,
outros pedaços ele deixava por lá mesmo, mas ele tirava a pele do corpo e revestia os móveis da casa dele com esses corpos. Ele fabricava sapato com as peles desses mortos, ele fabricava bolsas, ele fabricava roupas, e os ossos ele fabricava utensílios como garfos, facas, e até chegou a fazer um casaco em que ele mesmo vestia. O Ed tinha uma fascinação pelo órgão sexual feminino, ali, a genitália feminina. Ele confessou que desde criança ele sempre quis ser uma mulher. Os vizinhos de Ed nunca poderiam imaginar que ele fazia essas coisas, porque eles disseram que ele, apesar de ser um pouco esquisito, ele sempre foi um cara prestativo. Quando alguém precisava de ajuda, ele ajudava, e diziam que ele era um cara normal, só era um pouco esquisito, mas era normal. Tinha um amigo do Ed que ajudava ele a roubar esses corpos do cemitério. Ele dizia, o Ed, falava pro amigo dele que ele roubava esses corpos para fazer estudos científicos. Então o amigo dele não questionava e ajudava ele. Só que ele, até então, só roubava os corpos junto com o Ed. Mas com o passar do tempo, esse amigo dele foi internado numa casa de repouso para idosos. E o Ed ficou sozinho novamente e achou que não poderia fazer as coisas ali que ele fazia, sozinho. Então, em vez dele ir no cemitério e roubar corpos, ele decidiu matar. Sua primeira vítima foi uma mulher chamada Mary. Ela foi morta em 1954 com um tiro de calibre 32 na cabeça. Ele levou o corpo dela para casa e lá ele retirou a pele dela, pegou os ossos dela para fazer móveis e utensílios na casa dele, e a pele também ele retirou para fazer máscara, para fazer roupas, assim como ele fazia com a pele dos mortos que ele pegava lá no cemitério. Depois dessa vítima, ele não parou mais. Não se sabe ao certo quantas mulheres no total foram vítimas de Ed, mas se sabe que foram muitas mulheres. Porém, ele só assumiu o assassinato de 2 mulheres. Quando foi em 1957, o Ed sequestrou a mãe de um xerife. E ele sequestrou ela e matou. Então, o filho dela, quando soube que ela tinha desaparecido, deu por falta dela, ele foi onde ela trabalhava para ver se ela estava lá, Chegando lá, ele viu vestígios de sangue no local onde ela trabalhava e viu também o nome do Ed escrito num diário que ficava em cima da mesa. Então, ele procurou saber quem era Ed, descobriu quem era esse Ed e foi até a fazenda do Ed, atrás dele. Chegando lá, ele não estava lá, mas ele continuou procurando até que ele encontrou o Ed. E aí, quando ele encontrou o Ed, ele questionou sobre a mãe dele. E o Ed disse exatamente essas palavras: como alguém pode me culpar pela morte de Bernice? Que era, a mãe do xerife, o nome da mãe do xerife. Então, o xerife olhou pra ele e achou estranho, porque ele não sabia o que tinha acontecido com a mãe dele até então. Ele não sabia se ela estava viva ou se ela estava morta. E essas palavras do Ed foi quase que uma confissão dele. Então, ele levou o Ed e chamou mais alguns policiais e foram até a casa do Ed junto com ele. Chegando lá, o que eles viram foi uma cena horrível, horripilante, cenas que eles ficaram traumatizados com tanto horror e bizarrice. Eles encontraram a mãe do xerife empedurada de cabeça para baixo, com um gancho enfiado atravessado nela. Ela estava sem cabeça e estava sem intestino. Ele tinha pendurado ela como se ela fosse um pedaço de carne de açougue. E aí eles encontraram o coração dela em cima de um prato que estava em cima da mesa, e o intestino dela estava dentro de uma panela, em cima do fogão, cozinhando. Estava ali no processo de cozimento. Eles abriram a geladeira dele e viram que lá dentro tinham vários órgãos humanos. Encontraram ossos, encontraram as peles, as coisas feitas com as peles dos mortos. Encontraram todo tipo de coisa horrível na casa do Ed. E foi então que, diante das evidências, eles levaram o Ed pra cadeia. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, gente, se vocês forem no Google, tem foto de tudo. Se você não tem estômago pra ver essas coisas, eu aconselho vocês a não irem ver. Mas tem tudo, as fotos lá no Google, tem foto das coisas que ele fez com a pele, tem inclusive a foto da mãe do xerife.
Os psiquiatras que estudaram o Ed disseram que ele tinha vários problemas psicológicos, dentre esses problemas, dupla personalidade, dividido entre amar e odiar mulheres, o ódio e o amor pelas mulheres. O Ed confessou que as suas vítimas eram sempre mulheres de meia idade e que tivessem algum tipo de semelhança com sua mãe. A parte de fabricar móveis com os ossos e toda aquela parte com a pele dos mortos, ele assumiu tudo e assumiu 2 assassinatos. Só que ele disse que foi só isso. Ele disse que os crânios que os policiais encontravam lá, ele tinha pegado no cemitério, não era crânio de pessoas que ele tinha matado. Porque, gente, ele usava os crânios como velas, ele fazia de velas. Ele colocava cera dentro e usava como se fosse vela. E outro, ele usava para tomar sopa, gente. O julgamento de Ed se iniciou no dia 21 de novembro de 1957. Ele se declarou não culpado e com insanidade mental. Então, o júri, o veredito ali, foi de que ele não tinha capacidade de responder pelos seus atos. Ele não tinha capacidade mental, não sendo apto a participar ali, a ser julgado, a ter um julgamento. Então ele foi conduzido para uma instituição onde ficavam pessoas com problemas mentais e que tinham fichas criminais. E lá ele permaneceu por 10 anos. Depois que se passou esses 10 anos, ele foi considerado apto a ter um julgamento, apto a ser julgado. Então ele foi trazido de lá e no dia 14 de novembro de 1968, o julgamento dele começou novamente e durou uma semana. A acusação se referia ao Ed como o carniceiro. Diante de todas as evidências encontradas na casa do Ed e do testemunho de algumas pessoas, o Ed foi condenado ao assassinato de 1º grau. Porém, alguns dias depois, um magistrado, depois de ouvir alguns médicos da defesa e da acusação de Ed, decidiu que realmente ele não tinha discernimento para compreender os crimes que ele tinha cometido. Então, ele foi declarado não culpado por insanidade mental. Então, ele novamente foi levado para a instituição onde ele viveu por 10 anos e de lá ele foi transferido para um hospital psiquiátrico. Lá nesse hospital, o Ed passou o resto de sua vida. Os médicos diziam que ele era um paciente modelo, porque ele não causava problemas, ele se dava bem com todos os pacientes, ele se dava bem com todos os médicos, mas nem todo mundo achava isso. As funcionárias desse hospital psiquiátrico, elas diziam que tinham muito medo do Ed, porque quando elas iam trabalhar, onde ele estava, ele ficava olhando fixo para elas de um jeito esquisito e dava muito medo nelas, então elas tinham muito medo dele. No dia 26 de julho de 1984, o Ed faleceu em decorrência de um câncer. O túmulo dele foi violado várias vezes e, inclusive, a lápide dele foi furtada, foi roubada, assim como ele fazia quando era vivo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Obrigado por você que assistiu. E deixei nos comentários, gente, o que vocês acham que aconteceu com o irmão do Ed? Vocês acham que foi ele que matou? As evidências mostram que sim, mas será se realmente foi ele? O que vocês acham, sim ou não? Gente, esse caso me chocou bastante. Eu fiquei muito chocada, muito... Cara, foi muito bizarro esse caso, velho. Tipo, como que a pessoa mata alguém e tira a pele e mata pessoas porque parece com a mãe dele e faz esse tipo de coisa? A gente fabrica móveis, reveste móveis com a pele das pessoas. Isso é desumano, gente, é desumano. Então eu decidi contar pra vocês porque, cara, me chocou demais. Me chocou demais. Esse cara era louco, era... Ai, gente, eu não sei. Mas me dizem aí, o que vocês acharam do vídeo. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no Mix da Lari.